Então eu parti aqui, abri o programa KiCad, já tenho um projeto que eu tenho aberto de antes aqui, eu vou criar um novo projeto. Ele vai me perguntar onde eu quero criar um novo projeto. Eu escolhi uma pasta aqui onde eu vou salvar ele, então. E automaticamente o KiCad já abre para mim aqui do lado duas páginas vazias, que é um esquemático e um layout em cima. Obviamente eu vou começar a montagem pelo esquemático. Se eu abro o esquemático, ele já pré-popula aqui a minha página com um desenho aqui de uma página mesmo. Se vocês olharem, para facilitar um pouco, ele já deixa aqui em volta numeração de números e colunas para facilitar a localização dos componentes. O atalho que eu estou usando no mouse aqui, rolar o scroll do mouse para mexer o zoom e me deslocar. Segurar Ctrl, ele se desloca horizontalmente quando eu girar o scroll do mouse. Se eu voltar lá no meu circuito de piloto que eu tenho aqui, é simplesmente um retificador e um capacitor de filtragem. O que falta aqui no meu circuito? Eu tenho uma fonte externa, que eu vou ter que botar um conector para essa fonte externa, e um resistor de carga, que diz aqui, R carga externa não faz parte da PCB. Quer dizer, eu vou botar outro conector para conectar esse resistor de carga externo também. Então, basicamente, o que eu vou ter vão ser 5 componentes. 4 diodos do mesmo modelo e um capacitor. Então, voltando aqui na interface da PCB, a gente vai aos poucos pegar todos os comandos, o que cada coisa faz aqui. Mas as ferramentas úteis no design estão todas aqui nessa barra da direita. Começando embaixo tem posicionar um texto, que não tem função elétrica nenhuma, e em cima selecionar o item. Indo aqui no terceiro botão de cima para baixo tem posicionar símbolo, que é basicamente escolher os componentes. E aqui abaixo eu tenho alguns para conectar linhas, nets. Mas eu vou começar clicando aqui em posicionar componente, clicar em qualquer lugar, e a primeira vez que eu abrir aqui, ele vai carregar as bibliotecas de símbolos conhecidos do KiCad. Eu vou adicionar um símbolo genérico de diodo aqui, e depois eu vou determinar qual tipo de diodo eu quero para representar aquele meu N4006 mesmo. Eu vou apertar R para rodar ele, para que fique mais ou menos desenhado o esquemático como está proposto lá. Para não ter que clicar aqui várias vezes, place symbol, escolher vários componentes, eu vou simplesmente selecionar ele, ele vai ficar se deslocando aqui, eu vou apertar Ctrl C, Ctrl V e eu colo outras instâncias dele aí. Para ser mais fiel àquele circuito que eu propus lá, eu vou botar as orientações dele já conforme está lá. Se eu selecionar um componente e apertar R, eu giro ele. Ctrl C, Ctrl V de novo. Ctrl C, Ctrl V de novo. E aqui eu botei meus 4 componentes com a orientação que eu quero lá. Eu não preciso especificamente dizer aqui que esse diodo é um modelo 1N4006. Eu posso botar ele com esse modelo, para ficar mais claro, ou eu posso simplesmente botar o footprint dele, como sendo o footprint compatível com o N4006. Se eu quiser modificar, então, propriedades desse diodo antes de começar a ligar ele, eu vou parar o mouse em cima e apertar E. Ou então, também, eu posso clicar com o botão direito em cima e ele vai me dar uma série de opções. E uma delas é propriedades e editar. Ou eu posso entrar e editar diretamente o valor ou referência. O valor, geralmente tem o valor do parâmetro principal, se fosse uma capacitância ou uma resistência, mas pode ser também o próprio modelo do componente que eu posso inserir no campo valor. Ou eu posso editar como referência, que é o nome do componente. Atualmente o valor deve estar escrito diodo simplesmente, um diodo genérico, e a referência tem D e um ponto de interrogação aqui embaixo. A gente vai ver depois porque ele está assim. Mas eu posso substituir aqui todos eles por um M4006, então, que vai ser o diodo que a gente vai utilizar. Posicionar o mouse em cima e apertar E, já abre diretamente essa janela de edição. Então, todos eles já estão dizendo que o modelo deles são um N4006. Outro componente que falta é um capacitor C1 de 460 microfarad de 400 volts. Então eu vou inserir um capacitor genérico aqui, e depois a gente define o footprint dele de acordo. De cap, ele sugeriu cap ou
C. São dois símbolos diferentes para capacitor também. Vou escolher um deles e vou inserir aqui. Larguei. ESC. Agora, algo que não estava previsto no esquemático, que é, como nossas fontes externa e carga do resistor estão fora do circuito, eu vou ter que buscar conectores para botar aqui nesse esquemático, então. Eu vou vir também em Place Symbol, clicar em qualquer lugar da placa, e agora eu vou buscar conectores tipo header. Vamos ver que tipo de conector que eu tenho aqui. Aqui estão nomeados como Screw Terminal, terminal parafusável. Mas explorando aqui a biblioteca, a gente tem uma série de símbolos diferentes que a gente vai poder linkar com footprints, fisicamente, com representações diferentes depois. Então eu posso escolher qualquer um desses e depois eu decido qual a forma que ele vai ficar na placa para soldar ou um conector parafusável ou um pino header em cima. Então existem diversas opções e explorar a biblioteca de componentes que já são presentes no software é uma tarde aí para se conhecer todos eles. Mas eu sei que esse tipo de conector pode ser usado para isso. Então, eu vou pegar um conector desse tipo, vou rodar ele e botar um em cada lado da placa. Ctrl C, Ctrl V aqui. E eu vou botar alguma nomenclatura aqui que facilite meu entendimento. Eu posso vir aqui em propriedades e editar. E eu quero chamar ele de conector entrada. Ok. E esse eu quero chamar de conector saída. Ok. Agora eu já tenho tudo para montar meu circuito aqui. Eu vou fazer a conexão elétrica, pegando essa ferramenta aqui, que é uma linha verde, Place Wire. Um clique, 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 e vou ligando os componentes. Isso aqui talvez precise um pouco de prática para entender como faz. Eu não preciso segurar o clique do mouse, eu só vou clicando nos pontos em que eu quero que ele forme vértices ou nos terminais dos componentes. Verificando lá o que mais é previsto no circuito. Ok. Place wire de novo. Desenha todas as linhas aqui. Vou dar nome para as linhas. Aqui embaixo, place net label, vai me facilitar entender o que cada uma é. Então, eu vou botar aqui uma label em cima de fonte fonte 1, já que é uma fonte alternada, não vou botar positivo e negativo. Outra fonte 2. Eu vou botar um aqui, carga positiva, porque depois de retificado vai ficar o terminal positivo, e carga negativa. Nomeei todas as linhas que eu tenho aqui. Vou aproveitar e vou salvar o arquivo já, para não ter nenhum problema. Faltou adicionar aqui os parâmetros do capacitor, 460 microfarad de 400 volts. Então eu vou vir aqui em cima, apertei E. Referência eu vou deixar como está, não quero botar nenhum nome especificamente, mas eu posso botar o valor aqui, 460 microfarad, 400 volts. Como é que foi que eu botei lá? 460 microfarad. Por que aqui no campo valor eu botei qualquer coisa, como se fosse texto? Porque aqui não importa, não vai ser simulado, eu não preciso botar um valor de capacitância. Eu poderia escrever, inclusive, o nome de modelo aqui, de componente. Agora nós temos o esquemático que representa todas as conexões elétricas daqui. Se vocês puderem me ajudar a conferir, eu acredito que está completo aí. Mas a gente não sabe ainda qual a representação física de cada componente, então a gente vai entrar aqui agora e escolher o footprint, que é... Professor, não faltou um terra? Não preciso necessariamente botar um terra aqui, eu posso botar para Não? representar.
Como eu não vou simular isso aqui, não me importa qual o terminal é a referência, né? Ah, beleza. Mas quando eu tenho muitos terminais de alimentação, eu poderia sim usar esse atalho aqui, que é Power Port, que vai criar ali, por exemplo, para terra, né? Vai criar um símbolozinho de terra que eu posso posicionar em várias partes do circuito, né? E facilita, em vez de ter que rotear um fio de alimentação, né? Mas para mim E... não é extremamente necessário que eu bote aqui. Ah, não, beleza. Não é requerido. Para simulação, sim, eu sempre tenho que dar um nó de referência do circuito. Tá, Mas valeu. aqui não é obrigatório. Beleza? Ótimo. O que eu vou buscar aqui agora são os footprints para esses componentes. Eu sei que um capacitor de 460 microfarads, 400 volts, que vai ter aplicado corrente contínua, vai ser provavelmente um capacitor tipo eletrolítico. Então eu vou vir aqui nas propriedades dele e em footprint aqui. Eu vou dizer agora como fisicamente ele vai ficar representado. Apesar de aqui no esquemático isso não impactar em nada, eu já tenho que dizer como ele vai ficar representado. Ao abrir aqui footprint, me apareceu essa telinha aqui. E agora vai dar um pouco de procura aqui. Esses nomes nem sempre são, são tão lógicos aqui. Mas o que a gente vê aqui à esquerda é uma lista de bibliotecas, cada uma delas tem vários tipos de componentes dentro. Eu sei que esse capacitor vai estar em capacitor THT aqui, são capacitores tipo through-hole. Para eu ter bem claro aqui o que ele é, eu vou procurar aqui capacitor eletrolítico 460 microfarad. 400 volts. Vai ser mais ou menos essa cara que ele vai ter com terminais aqui. Eu pensei num componente desse tipo. Não estou achando o valor exato dele aqui, mas vai ser provavelmente um componente desse tipo com terminais through-hole. Então, assim que eu tenha definido qual é exatamente o modelo dele, eu vou verificar a distância entre os terminais e o diâmetro dos terminais. E aqui dentro dessa biblioteca de capacitor through-hole, eu vou rolar aqui, provavelmente eu vou encontrar um desses aqui em capacitor radial, redondo, com a distância entre os terminais variáveis, olha só, 3,8 milímetros de distância entre os terminais, ou 5 milímetros de distância entre os terminais. E eu vou escolher um capacitor aqui dentro que representa aquele lá que eu quero. Eu acredito que ele vai ter em torno de 8 ou 10 milímetros, talvez, de diâmetro. E eu vou pegar um aqui que tem 3,8 milímetros de distância entre os terminais. Esse aqui é um projeto piloto para nós, então eu não vou consultar exatamente o datasheet dele aqui para agilizar um pouco o nosso avanço aqui. Da mesma forma, os diodos 1N4006 também. Poderia consultar o datasheet dele, mas eu posso vir aqui em footprint e pegar um footprint que eu sei que vai ser aproximadamente parecido com aquele. Diodos THT, que eu quero usar modelos through-hole. E aqui eu posso encontrar alguns modelos horizontal, 12 milímetros. Distância 12 milímetros horizontal, é bem razoável para botar um diodo. Então vou escolher um footprint que consiga encaixar esse diodo lá dentro. Eu quero repetir essa mesma footprint para os vários diodos. Eu posso pegar aqui, copiar, entrar na configuração dos outros e colar direto, para não precisar ficar localizando. Colei aqui dentro, ó, o nome direto, em vez de ficar localizando eles na biblioteca. Alternativamente, isso aqui eu fui componente por componente escolhendo os footprints, né? Eu não escolhi ainda esses dois das pontas aqui, o que são esses conectores. Então eu vou usar outro método de fazer isso. Eu posso vir aqui também em Tool, Assign Footprints, e olhar uma lista de componentes e adicionar manualmente cada um deles. Eu não fui lá direto porque lembre que um dos passos importantes é botar nome nos componentes. E aqui os componentes estão com um ponto de interrogação, ó. D interrogação, D interrogação, C interrogação. Para se dar um nome único, o software dá uma opção aqui que se chama essa ferramenta de Annotate Schematic. Toda vez que você deixar um ponto de interrogação no nome, que é uma referência única do componente, ele vai automaticamente substituir aquele ponto de interrogação por números sequenciais organizados de acordo com a posição na folha do esquemático ou por alguma outra forma que você pedir para organizar. Então, atualmente, os nomes dos componentes são todos um ponto de interrogação no meio. Na hora que eu clicar no Annotate aqui, ele vai substituir aquilo aí por numeração única. Então, cada componente vai ter um nome único e eu não precisei ficar escolhendo o nome para os diodos. Ó, D1, D2, D3, D4, C1.
Eu não preciso ficar escolhendo, eu quero diodo, fonte positivo, terminal positivo, diodo. Eu não preciso criar nomes, ele cria uma sequência de numeração. A partir desse momento, eu posso vir aqui em Assign Footprints e ele vai me dar uma lista inteira aqui de todos os componentes que tem no meu esquemático. E já vai dizer quais são os footprints que esses componentes já têm agora. Está carregando a biblioteca de footprints no meu computador aqui. Já em seguida demora uns segundinhos aí, eu mostro como vai ficar aparecendo essa lista. Carregou para mim aqui. E agora aqui no meio, importa que o meu circuito é o que está no meio aqui. Ó. No meio tem todos os componentes do meu circuito. E aí tem aqui o nome dele, que é um nome único, e o footprint em seguida, que é aquele texto que a gente copiou e colou lá. Capacitor, through hole, radial, 10 mm de diâmetro, 3.8 mm entre terminais. Os 4 diodos estão aqui também, com os footprints atribuídos, e aqui tem dois no centro, que é conector entrada 1 e conector saída 1, que são os dois terminais que eu disse que eu não atribuí um footprint para eles ainda. Não sei como é que eles vão ficar desenhados na placa. Então, essa é uma alternativa. Eu posso pegar um componente aqui, escolher aqui na esquerda uma biblioteca, que eu sei que quero procurar aqui pin header, 2.54 mm, pinos header tradicionais que a gente encontra aí. E aqui do outro lado, aparecem todas as opções de footprints daquela biblioteca. Claro que eu quero facilitar a minha vida, então eu vou clicar aqui em cima View Select Footprint, e ele vai já deixar uma janelinha aqui aberta com aquele footprint já aberto, que eu for clicando aqui em cima. Para facilitar a visualização, então, eu vou clicando aqui, pin header vertical 3, pin header 2 vertical. E é importante, o padrão aí é utilizar pinos header de 2.54 mm, que são 1/10 de polegada. Se eu pegar qualquer outra distância, talvez minhas coisas não tenham compatibilidade entre a distância entre os pinos. Então, cuidado com isso aí. E o que eu quero eu posso pegar um que seja montado na horizontal ou um montado na vertical. Eu vou pegar um montado na vertical aqui, que são aqueles pinos header para cima, então. Assim que eu escolhi ele, essa janela de cima é só visualização, posso fechar ela. No 2 cliques ele atribuiu aqui na lista do meio, que diz agora, conector entrada 1 tem tal footprint. Se eu quero que o conector saída 1 tenha o mesmo, eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, que ele copia a atribuição. Eu poderia ter feito isso com os diodos. Quando eu não tinha atribuído aos outros, eu poderia atribuir um Ctrl C e Ctrl V para que todos tivessem o mesmo footprint. E sendo isso, eu fecho a janela e salvo aqui. Se eu for abrir agora qualquer componente aqui, e nas propriedades dele aqui dentro, parando o mouse em cima e, já está atribuído o footprint, conector, pin header, 2.54 que a gente acabou de escolher. São dois caminhos. Por que é legal esse caminho Tools, Assign Footprints? Que a gente vê uma lista unificada e tem certeza que todos os componentes do circuito já foram atribuídos. Chegando nesse ponto, eu salvo aqui. E agora eu quero passar para a etapa de layout. Então, eu vou ter que criar um netlist dele, que é um arquivo que representa as conexões elétricas e footprints e tudo que eu preciso desse esquemático, que é o único passo que é mais razoavelmente manual aqui. Eu vou criar na mesma pasta que eu tenho aqui, um netlist, não apareceu, não mudou nada para mim. Mas aí eu volto lá na página principal do Eagle, do KiCad, e abro a parte do PCB aqui, ó, do layout dele. Ao abrir o layout, apareceu aqui um desenho com fundo preto, agora bem contrastante, diferente, e eu vou no mesmo botão aqui em cima, Net, e boto Load Netlist. Clico aqui em Procurar e escolho aquele arquivo que eu acabei de salvar. Update PCB, Close. Agora, se eu mexer o mouse, vocês estão vendo lá em cima que tem uns componentes grudados no meu mouse, lá em cima já, ó. Eu vou largar no lugar que eu quero na minha placa. Vou botar bem no meio aqui. E larguei. Agora, se eu for dar zoom neles aqui, eu vou poder conferir que todos os componentes estão aqui. Todos os footprints estão aqui. Se algum não aparecesse aqui, eu poderia desconfiar. Agora eu larguei eles aqui, clico fora, ESC. Se eu selecionar um componente aqui e voltar no esquemático, ele apareceu destacado em vermelho. Então, esse mesmo conector aqui, entrada 1, é o que eu estou selecionando agora aqui do layout. Se eu selecionar um diodo qualquer, D4 aqui, e voltar no esquemático, é esse diodo aqui. Isso facilita identificar onde estão os componentes aqui. Tendo selecionado os 4, eu vou distribuir de uma forma razoável aqui, que, no meu caso, vai mais ou menos copiar a orientação do que está no esquemático, mas isso não é obrigatório. Então, eu vou distribuir eles aqui de uma forma mais ou menos lógica. Esses diodos.
E essa é a parte da arte e da criatividade. Cada um vai distribuir como quiser os seus componentes daqui. Mas eu vou fazer uma distribuição rápida aqui, uniforme. Só para mostrar como que eu vou fazer o roteamento dele depois. Vocês veem que tem essas linhas finas aqui, que elas dão uma ideia de onde vão ter que ser conectados aqueles pinos, então nos facilitam a orientação, como quando a gente tem que rotear. Por isso mesmo eu já botei com uma determinada orientação esses pinos de entrada aqui, e uma determinada orientação os de saída, para nos facilitar isso aí. Esse capacitor. Vou botar o saída aqui em cima, só para diferenciar também. Então, mais ou menos eu observei por essas linhas aqui que é fácil traçar linhas e rotear esse circuito. Vamos ver se é realmente tão fácil assim, se é possível. Eu posicionei eles aqui. Placement. Para mim parece que tá bom assim. Já me deu uma boa ideia. Por que eu permiti que eles meio que se acavalassem aqui em cima? Vocês estão vendo que tem umas partes escritas por cima? É. O que realmente vai ser fabricado aqui na placa são somente essas áreas de cobre em torno dos terminais. Isso aqui em cima, não necessariamente essas escritas eu vou botar na placa, vou imprimir realmente elas. Então, se eu não tenho interesse em imprimir elas, eu não preciso me preocupar muito com elas aqui. Se não, eu posso clicar com o botão direito aqui e movendo elas individualmente as escritas. Mas no nosso caso aqui não é nada preocupante agora, eu vou pegar a ferramenta Road Trucks aqui e vou começar a conectar os terminais. Cliquei aqui e ele está marcado como a camada de cobre superior, front. Não é essa que eu quero. Vou apertar Delete aqui e vou excluir essa linha aqui, porque eu quero, na verdade, é que fique na camada inferior. Eu não quero que o roteamento fique na camada superior da placa, já que os componentes são tudo through hole. Os componentes vão ficar na camada de cima e o roteamento na camada de baixo. Então, eu vou clicar aqui para trocar a camada. B. Agora ele vai saber que eu vou rotear, então, pela camada de baixo da placa. E eu vou conectando os meus terminais aqui, sem muita preocupação essa por enquanto. Roteei todos eles, vamos ver que não ficou nenhuma linha sobrando aqui. Posso inclusive vir aqui em View 3D e tentar fazer uma visualização de como a placa ficaria aí renderizada com os componentes em cima, em 3D, e ficou razoavelmente bonitinho. Então ali a representação, esses componentes todos tinham modelos em 3D, vocês podem ver que em cima não tem nenhuma trilha em cima da placa, e pro lado de baixo estão todas as trilhas que a gente botou ali. A visualização é legal para fazer uma conferência, não que ela seja necessária. Elas ficaram na camada de baixo porque eu fiz aquela troca naquele momento aqui, que eu escolhi a camada B, Bottom, Back Copper Layer, e eu disse que eu fiz o roteamento embaixo, então. Aqui, basicamente, eu tenho todos os passos para fazer qualquer tipo de projeto. Eu vou pedir para vocês façam esse projeto até aqui, mais ou menos. Podem fazer o posicionamento como vocês quiserem, diferente do meu. Podem fazer o roteamento diferente do meu também. Só para exercitar aqui, conhecer esses comandos, lembrar desse passo a passo até a criação a atribuição dos footprints. E façam, então, o esquemático e o layout dessa placa até esse ponto aqui, ok?